Hola, estoy de vuelta. Ya extrañé a ustedes. Bueno, como estuvimos hablando, voy a hablar ahora sobre los tipos de rechazos, ¿no? Y también sobre el rechazo hematopoyético. Como nosotros pudimos observar en la patogenia, en la vía directa y en la vía indirecta, este mecanismo de daños, de daño del órgano cuando él es trasplantado, é hecho por dos tipos, por dos mecanismos, a través de los linfocitos, por los linfocitos T y por los anticuerpos, ¿no? Entonces, el rechazo mediado por los linfocitos T, existe un rechazo agudo y un rechazo crónico. El rechazo agudo se llama agudo mediado por linfocito T, que ocurre en los primeros meses. Um componente importante neste processo é uma reação inflamatória no injerto desencadenada por citoquinas secretadas por células CD4 ativadas. A inflamação dá como resultado uma maior permeabilidade vascular e uma acumulação local de células mononucleares como linfocitos e macrófagos y la lesión del injerto es causada por los macrófagos activados. Hipersensibilidad tipo 4. El rechazo crónico sería la inducción de la inflamación local y la proliferación de células endoteliales y musculares lisas. Todo lo que sería crónico sería algo que la inflamación torna algo más proliferativo. Las células se tornan más, en los tejidos de modo general, se tornan más hipertróficos, más hiperplásicos, más fibróticos. En este caso, esta inflamación está causando una proliferación mayor de células endoteliales y de células musculares lisas. Bueno, este fue el rechazo mediado por linfocitos T. Ahora, el rechazo mediado por anticuerpos. Tenemos el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. Vamos acá a empezar en el rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo se produce cuando hay anticuerpos preformados contra el donante en la circulación del receptor. Mecanismos inmediatos de reacción donde anticuerpos circulantes reaccionam e se depositam em endotélio vascular de órgãos injertados. Assim que ocorre fijação del complemento e reação de Artos. Por lo tanto, se produz quando o receptor ha sido sensibilizado previamente a los antígenos del injerto. En la circulación de la persona se recibe el órgano, existen anticuerpos previamente formados frente al donante. El anticuerpo preformado circulante se une al HLA endotelial del injerto por medio de una lesión rápida mediada por el complemento o por el CCDA, citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Hipersensibilidad tipo 2. Ou seja, hipersensibilidade hiperaguda, estamos falando de uma pessoa que já fuera sensibilizada, já tinha anticuerpos em seu organismo e esta reação imunológica é mais rápida. Então, todo este processo é mais rápido. Chicos, hoje eu traje água.
para tomar. La morfología de esto. Y esto es muy rápido. Esto puede pasar en minutos a hora después del trasplante. Por esto é hiperagudo. La macroscopia, el órgano se vê cianótico, moteado e flácido, excreta gotas de urina sanguinolenta. Microscopia. Há lesão endotelial, microtrombos de fibrina, plaquetas, infiltrado de neutrófilos e necrose fibrinoide arteriolar, seguida de infarto parenquimatoso distal. Las lesiones se asemejan a las de la enfermedad mediada por inmunocomplejo, porque las inmunoglobulinas y el complemento se depositan en las paredes vasculares. Macroscopia y microscopia, tantas características, ¿no? Nosotros tenemos que quedar con lo más importante. Lo más importante sería, por ejemplo, nos recordarmos siempre de las características de la inflamación, ¿no? Que va a tener infiltración leucocitaria, que va a tener, si tengo citoquinas, quimioquinas, yo tengo vasodilatação, eu tenho edema, eu tenho formação de microtrombos, fibrina, infiltrado. Então, depósitos, se eu tenho, neste caso, depósitos imunocomplejos também. Eu tenho, de acordo com a enfermidade, normalmente para eu não ter que quedar memorizando tanto a macro e a micro, capaz que se pudermos tentar racionar o tipo, o mecanismo de la enfermidade, estaria muito bueno para entender lo que está passando aí. Inflamação, leucocitos, edema, fibrosis, engrossamento endotelial, depósitos de imunocomplejos, necrosis fibrinoide, todo esto, ¿sabes? Entonces, es importante recordarmos, hacermos este tipo de asociación. ¿Entiende lo que estoy intentando hablar para ustedes? Entonces, en la microscopía, en el rechazo de injerto hiperagudo, tenemos la fijación del complemento y también la reacción de Arthurs, que sería, por ejemplo, el antígeno y el anticuerpo en el endotelio vascular. O sea, el endotelio ya está siendo lesionado. Arteríolas, glomérulos capilares llenos de neutrófilos, inflamação, imunoglobulinas e complementos se depositam nas paredes vasculares, glomérulos sofrem oclusões trombóticas, ou seja, depósito, oclusão, trombos, e também ativação de plaquetas, trombos, não? Trombos. Necrosis fibrinoide, porque vai haver uma lesão endotelial, a lesão vai causar uma necrosis, a proteína sanguínea que tem, uma das proteínas que temos ali, é o fibrinógeno, então seria um tipo de lesão de necrosis fibrinoide. Então vai ser esse tipo de necrosis fibrinoide que vem do fibrinógeno. La fibrina, ¿no? Y esto pasa en las paredes vasculares. Vai haver infarto renal com riñón não funcionante. Ou seja, causando todo esto, vai ocorrer um infarto. O infarto nada mais é
quando hubo uma isquemia, hubo una hipoxia y muere el tejido, ¿no? Ahora hablamos sobre el rechazo agudo. El rechazo agudo é mediado por anticuerpos e é causado por anticuerpos contra el donante produzido después del trasplante. Danos causados por citotoxicidade dependente del complemento, por la inflamação e por la citotoxicidade mediada por células dependentes de anticuerpos também. Se produz classicamente a los poucos dias del trasplante ou depois del cese del tratamento imunossupressor. Normalmente ocorre dias depois. Não é igual ao hiperagudo, que é assim tão imediato, não? Este ocorre dias depois. E neste caso, não há uma sensibilização prévia a antígenos del donante no receptor. Não há uma sensibilização, ok? Não há. O HLA de tipo 1 e tipo 2 podem desencadenar a produção de anticorpos. O primeiro blanco são os vasos sanguíneos causando vasculites. Por intermédio de citotoxicidade mediada por complemento, o complemento hace citotoxicidade, neste caso, por meio de la CCDA, que seria a citotoxicidade dependente de los anticuerpos. Exatamente. E depósitos de imunocomplejos. Las CCDA. Ou seja, são as células dos anticuerpos que causam o dano. E a nomenclatura é CCDA. E o rechaço agudo usa este mecanismo. Qual mecanismo ele usa? Citotoxicidade mediada por complemento, mediada por anticorpo e depósito de imunocomplejos. Se caracteriza por um infiltrado intersticial de células mononucleares. Há vasculites, claro que vai haver vasculites, não? Estamos falando sobre inflamação de los vasos sanguíneos. Los linfocitos CD8 ativados em linfocitos citotóxicos lesionam as células endoteliais. As células CD4 causam dano ao induzir reação de hipersensibilidade tardia também. Processo combinado celular e humoral. Há este processo. ¿Por qué yo dije esto por último? Porque en el rechazo agudo, quando ele está mediado por anticuerpos, en el rechazo agudo mediado por anticuerpos, eu tenho dois mecanismos de atuação de las células. Um mecanismo humoral e um mecanismo celular. O mecanismo celular seria por los linfocitos T e o humoral seria por los anticuerpos. Eu vou ser bem objetiva acá, dale, ticos. Mediado por los linfocitos T, ele ocorre em los primeiros meses. Provoca elevação de creatinina sérica e insuficiência renal. Existe um infiltrado intersticial extenso por mononucleares também, rechaço celular, que se chama edema, hemorragia intersticial. Mononucleares em capilares glomerulares e peritubulares. Existem duas coisas muito características no rechaço celular agudo mediado por linfocitos T, que seria tubulites e endotelites.
La tubulitis, estes mononucleares, eles invadem os túbulos, existe necrose tubular focal, que se chama patrão túbulo intersticial. La endotelitis, células endoteliales tumefactas, tenho esto, tenho linfocitos entre endotélio e paredes, e esto se chama patrão vascular. Ahora, en el rechazo humoral agudo mediado por anticuerpos, eu tenho uma causa de um dano a los glomérulos, a los vasos sanguíneos com vasculites necrosantes e tromboses. Também pode causar vasculite subaguda com engrossamento da íntima, não? Engrossamento da íntima. Por meio de quê? Por causa que os fibroblastos ficaram proliferativos e os macrófagos fizeram causaram estas proliferações de los fibroblastos. Então, quando eu hablo em engrossamento de la íntima, eu posso recordar de los fibroblastos sendo ativados, então eles começam a crescer, a se multiplicar, hiperplasia, não? Há também estrechamento vascular, ou seja, se eles estão crescendo em número, há estrechamento vascular que pode causar um infarto. Estrechamento vascular não passa sangue, tem um infarto, hipóxia. Isquemia, não? Lesão de los vasos sanguíneos, então, eu tenho vasculites necrosante, necrose de células endoteliales, infiltrado de neutrófilos, depósito de imunoglobulinas, complemento, fibrina, tromboses, extensa necrose renal. Tenho também vasculites proliferativa cronificada, que seria o engrossamento da íntima devido à proliferação de fibroblastos, miocitos e macrófagos espumosos. Tenho estenoses provocada por infarto e atrofia renal. Tenho dano de los glomérulos, inflamação de los glomérulos e de los capilares peritubulares e depósitos de imunocomplexos. Vocês estão observando que existem certas similitudes em las características morfológicas, não? Eu tenho, óbvio, diferenças em el mecanismo de que ocorre la afetação. Porque, por exemplo, no rechaço agudo, eu tenho algo que ocorre a largo prazo, não tenho anticorpos previamente ativados em meu organismo, ele pode ser classificado em ser mediado por linfocitos T ou por anticorpos, pero a morfologia tem certa similitud. E os tipos de afetações, aí sim são diferentes. Mediado por los linfocitos T, por exemplo, eu tenho que me recordar de quê? De tubulites, de endotelites. Mediado por anticorpos, tenho que recordar vasculites necrosante, vasculites proliferativa cronificada, dano de glomérulos. Entenderam? Agora, rechaço crônico. O rechaço crônico é mediado por anticorpos que suele desarrollar-se de forma insidiosa, oculta, despacito, sem um rechaço agudo prévio e afeta principalmente a los componentes vasculares. Se produz em meses a anos. Se caracteriza por disfunção orgânica progressiva, algo silencioso pero progressivo. Morfologicamente, as características mostram que
fibrosis densa obliterativa de la íntima, lo que causa isquemia del halo injerto. Fibrosis densa obliterativa de la íntima, que causa que? Falta de corrente sanguínea, de riego sanguíneo. Se muere el injerto. Elevação progressiva de creatinina sérica também. Predomina lesões vasculares. Densa fibrose de la íntima. Estadio final de arterites proliferativa. Isquemia renal. Fibrose intersticial. Pérdida de glomérulos. Atrofia tubular. Pérdida de parênquima renal. Infiltrados mononucleares. Muitos plasmocitos e eosinófilos. ¿Por que sempre se habla del riñón? Porque el riñón es el órgano que es el más que es más importante para tener en cuenta en los trasplantes, porque es un órgano sensible. Ele tem que ter em conta as compatibilidades do HLA e lo mesmo não passa com os outros órgãos. Então, uma das características de hablar-se sempre de los riñones, pero quanto todos os efeitos que pode passar en el riñón, en el rechazo, pode passar com os outros órgãos, pode passar lo mismo. Pero ellos hablan sobre el riñón porque el riñón sería un blanco más delicado, más peculiar, ¿entiende? Chicos, já estamos terminando, ¿dale? Estamos terminando e vamos falar agora sobre transplante de células hematopoéticas. Se utiliza o transplante de células hematopoéticas para o tratamento de hemopatias malignas, leucemia, anemia aplásica ou estados de imunodeficiências. O receptor recebe níveis letais de irradiação ou quimioterapia para erradicar as células malignas, criando um lecho satisfatório ao injerto e minimizar o rechazo do huéspede a la médula transplantada que viene. É uma forma de minimizar o rechazo. O transplante de médula óssea apresenta características especiais. Por exemplo, as células NK e as células T resistentes à radiação do receptor podem mediar em el rechazo significativo do transplante que pode causar a enfermidade EIC, que se chama enfermidade del injerto contra el huéspede. Aí vou falar sobre esta enfermidade. Esta enfermidade, EIC, enfermidade del injerto contra el huéspede. Enfermidade del injerto contra el huéspede, el receptor. Há EIC aguda e há EIC crônica. Características generales, antes de chegar a aguda e crônica, pero é rápido. Se transplantam células imunologicamente competentes. Por que passa esta enfermidade? Porque se transplantam células imunologicamente competentes para receptores ou personas imunodeprimidas com HLA não idêntico. Ou seja, se transplantam células imunologicamente competentes, um bom órgão, para um receptor que não é tão bom para receber este órgão. E os HLA não são compatíveis de las células hematopoéticas. Aí está esta enfermidade. Consequência:
Las células T de la médula ósea donante reconocen los antígenos del HLA del receptor como extraños e reacciona contra estos, produzindo uma lesão mediada por células CD8 e CD4. Las localizaciones más típicamente afectadas é el epitelio biliar, la piel, la mucosa gastrointestinal. Também há uma profunda imunossupressão e reactivação de la infecção por citomegalovírus, sobretudo em pulmão. Es esto. Agora, EIC aguda. Que seria a EIC aguda? Esta ocorre dias a semanas depois do transplante. São lesões importantes com infiltração linfocitária escassa. O sistema imune pode ter infecções oportunistas, principalmente de citomegalovírus, causando pneumonitis por citomegalovírus. Em la piel, tem erupções generalizadas, quando é grave, é descamativa. E no hígado, há destruição de condutos biliares pequenos, causando icterícia. E no intestino, ulceração de la mucosa, diarreia sanguinolenta. Viste, chicos? Intestino, ulceração. Se tem ulceração de la mucosa, dano de la mucosa. Que vou ter? Diarreia com sangue. EIC crônica. Sucede depois do síndrome agudo ou se desarrocha de maneira insidiosa. Insidiosa, despacito, oculto, ali, entende? Que não se vê, pero aí está. Extensas lesões cutâneas, destruições de anexos, fibrose dérmica, hepatopatias crônicas, icterícia colestática, mucosa gastrointestinal, estenose esofágica, sistema imune, involução del timo, depressão de linfocitos em gânglios, infecções de repetição. Dado importante: a destruição de los linfocitos T de la médula óssea donante melhora la EIC. Todavia, aumenta o fracasso de injertos e as recidivas de leucemia. Porque estes já tentaram fazer isto como método terapêutico, destruir os linfocitos T. Pero estes perceberam que, esto não foi o melhor. ¿Por quê? Porque havia fracasso de los injertos. É como se os linfocitos T, apesar de fazer certo dano, os benefícios são muito maiores. E, además, havia muita recidiva de leucemia quando estes destruíam os linfocitos T, quando tinha estas enfermedades, la EIC. E a compatibilidade do HLA mais importante é para o riñón, não para o riñón. Dato que eu dije, que deixei acá anotado. Para terminar, eu quero dizer uma coisa. Existem métodos para prolongar a sobrevivência do injerto. Que seria isto? A compatibilidade do HLA e o tratamento imunossupressor. Quando hablo de la compatibilidade do HLA, eu hago isto entre familiares com compatibilidade de antígenos que sejam similares e também de pessoas que tenham HLA classe 1 classe 2 similares, ou seja, compatibilidade de HLA. E tratamento imunossupressor, fazer tratamento imunossupressor previamente para que o sistema imunológico barre e não ataque a este órgano. Todavia, tem seus prejuízos também. ¿Por quê? Porque a pessoa queda suscetível a certas infecções. Então, há que cuidar demasiado desta pessoa. E, además, há certos riesgos de desarrollar linfomas, carcinomas, epidermoides, sarcomas de Kaposi. Existem benefícios e malefícios. Aí a importância de considerar que
beneficio sea mucho mayor do que el maleficio y se arriesgar para tener la oportunidad de tener salud, tener vida, ¿no? El trasplante de órganos sólidos, hay también, claro, como hígado, corazón, pulmones, páncreas, como yo dije. Pero no se intenta hacer compatibilidad de HLA, no es algo tan importante. ¿Por qué no es? Porque la viabilidad para hacer las análisis no es viable. El órgano se decompone o el órgano no sobrevive hasta que haga esta análise. Importa o quê? Importa tamanho e disponibilidade de órgão. Que tenha o órgano, que seja hecho o transplante. E os rechazos não são tão enérgicos em estes órgãos sólidos com relação a hígado, coração, pulmones e pâncreas. Então, são transplantes que são mais tranquilos de fazer em relação a transplantes de riñones e em relação a transplantes de células hematopoéticas. Então, o grande tema são os transplantes de riñón e de células hematopoéticas. Quando eu hablo de transplantes de hígado, coração, pulmones e pâncreas, são transplantes mais tranquilos, pero não deja de ter os riesgos iguales. Chicos, terminamos de hablar sobre rechazo de trasplante, rechazo de injertos. Espero que tenha sido útil para ustedes. Tengo aprendido mucho, crecido mucho y espero que usted también conmigo. Dale, un gran beso, un gran abrazo, que tenga un lindo día. Chao, 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 chao.